E nessa segunda-feira, como eu já te disse, além lá do sábado, Flávio Bolsonaro ter lançado a sua candidatura. Ontem, Ronaldo Caiado ter lançado a sua candidatura. Hoje é a vez de Romeu Zema, que está figurando aí as pesquisas desde o comecinho em que se disse candidato, né? Lá, pré-candidato, a partir de hoje vai ser candidato, o candidato de Minas Gerais, do Novo, e que faz a sua oficialização hoje aqui em Brasília. Escolheu o Distrito Federal para fazer todo esse trabalho. O Rafael Veleda, nosso diretor da sucursal de Minas Gerais, que traz mais detalhes sobre tudo isso. Bom dia. Bom dia, Natália. Bom dia para todo mundo que está acompanhando o Acorda. Ô, Veleda, a gente destacou aqui que o Flávio escolheu São Paulo, né? São Paulo tem esse peso, a conversa direta com o mercado, né? O interior de São Paulo muito forte no agro, enfim, vários pontos importantes, além de o Sudeste ser uma região muito importante para as eleições. E aí o Caiado também chamou muita atenção. O Caiado é um homem do Cerrado, do Centro-Oeste, e foi a São Paulo para fazer o lançamento da sua candidatura. Aí o Romeu Zema vem de Minas, que é um estado-chave, né, para as eleições, qualquer uma, e aí ele vem para Brasília. É um aceno, Veleda, do quanto o Novo quer melhorar o seu desempenho em Brasília, né, no Congresso, porque vai ter toda uma renovação de Congresso. Quais que podem ser, né, essas argumentações para o Zema vir a Brasília para fazer todo o lançamento da candidatura dele? Nath, o Zema não quer fazer um evento esvaziado. O Partido Novo aqui em Minas Gerais não é grande, não tem representação na Câmara, no Senado. Então, em Brasília, ele pode se encontrar com mais correligionários, fazer um evento que ele possa mostrar aí um pouco mais de força, o que é difícil, né? O grande desafio do Zema é descolar do fundo das pesquisas. A gente mostrou aí na BTG Nexus, por exemplo, que ele até empata com o candidato Lula no segundo turno, nas simulações, mas o adversário dele, o Caiado, deu um salto bem maior. Então, o Caiado e o Renan Santos, hoje, eles representam melhor aí essa possibilidade de terceira via, e o desafio do Zema é vencer esses dois adversários do campo dele, digamos, para tentar se colocar aí como o anti-Flávio, né? Tentar disputar o eleitorado de Flávio Bolsonaro para antagonizar com o presidente Lula. O Zema não tem uma grande coligação, não tem vice. Ele ontem sinalizou numa convenção do Novo no Rio Grande do Sul que vai convidar o ex-ministro do STF, Joaquim Barbosa, para ser vice, mas partiu dele, né? A gente não sabe se o Joaquim vai aceitar. Ele pensou em se candidatar a presidente esse ano, desistiu, recuou. Não sei se agregaria tanto assim. Então, Nath, o desafio do Zema está sendo sair do fundo. Pois é, o Rafael Veleda, que processo maluco começaremos, né? A gente já começou a viver, eu já estava de plantão no final de semana, que foi justamente esse primeiro final de semana de convenção partidária muito importante, né? Com lançamento de candidaturas grandes. No caso ali do Flávio Bolsonaro, também do Fernando Haddad para o governo de São Paulo. Então foi a convenção partidária do PT regional. E agora a gente vai ver essa do Novo aqui no Distrito Federal, em Brasília, hoje, 11h30. Zema já vai fazer todo o seu discurso, o evento que a gente já está acostumado a ver. E, claro, todo mundo que está nos acompanhando não vai perder nenhum detalhe se ficar coladinho com a gente aqui em Metrópolis TV, na Fast TV, na Smart TV, também pelas nossas redes sociais, pelo site e tudo mais. Mas, Veleda, tem um outro ponto que também é sempre interessante da gente trazer. Como eu comentei, teve a convenção estadual do PT no sábado. É de uma candidatura muito robusta, né? Tá ali com o Tarcísio de Freitas lá em cima, pode, inclusive, perder no primeiro turno, como várias pesquisas já mostram isso, mas é dessas candidaturas muito importantes, inclusive para ajudar o presidente Lula na campanha nacional. E em Minas, a gente sempre fala, né, do cenário tão confuso de Minas Gerais. Então, as regionais de Minas também vão chamar muita atenção, porque
não se sabe exatamente como será o cenário, mesmo estando muito pertinho. As convenções vão até o dia 5, depois do dia 5 ao dia 15, esses partidos todos vão registrar essas candidaturas e aí sim, no dia 16 de agosto, as campanhas vão para as ruas. Sim, Nath, a gente teve duas convenções estaduais importantes nesse fim de semana aqui em Minas também. O PDT, curiosamente, porém, são convenções que podem não dar em nada. O PDT Mineiro fez sua convenção e lançou o ex-prefeito de Belo Horizonte, Alexandre Calil, ao cargo de governador de Minas. Porém, o PDT nacional vem negociando apoio com o presidente Lula, com o PT, e pode vir uma imposição aí de cima para baixo para que o Calil não seja candidato ao governo. O PT gostaria de ter o Calil na sua chapa, junto na sua chapa de Patrões Ananias, que está sendo lançada, como candidato ao Senado. Calil não quer, o Calil se afastou do petismo nos últimos anos, do Lula, apesar de já ter concorrido numa chapa junto com ele, e vem resistindo, né? A gente vê que tem gente do PDT chamando o Calil de novo Ciro Gomes, por estar num partido que é aliado ao PT, mas tentar antagonizar com o Lula. Então, a gente acha que pode vir aí uma intervenção e o Calil não ser candidato ao governo. Também houve a convenção do Republicanos, partido do líder das pesquisas aqui, o senador Cleitinho. Cleitinho não foi na convenção, entendemos que ele não tenha ido porque o irmão dele, o Matheus, morreu há uma semana, ele está em Divinópolis, cidade dele, está com a mãe, com a família, está bastante abalado. Mas a gente sabe que ele não gostaria de ter ido mesmo. Cleitinho não é um cara que joga bem com o partido. Tem pessoas no partido dele que o incomodam, como Eduardo Cunha, ex-presidente da Câmara, que está no Republicanos de Minas, foi na convenção. Cleitinho não queria ser fotografado ao lado do Cunha e foi lançado mesmo assim pelo Republicanos, mas a gente sabe que ele pode recuar. Tem muita gente aqui em Minas apostando forte que o Cleitinho não vai ser o candidato, apesar de ser o líder das pesquisas, o que vai reabrir completamente a eleição aqui. E ele diz que vai se decidir no último dia, Nath, dia 5 de agosto. Se fazendo de difícil, porque ele sabe que ele tem condição de se fazer de difícil, né, Veleda? E isso também é muito interessante. No final de semana, de novo, lá na convenção do PL, foi um dos representantes do Republicanos que mais performa bem nas pesquisas, mais uma vez, Tarcísio de Freitas, né, que está muito à frente ali nas eleições, na eleição para o governo de São Paulo, e ele fez um dos discursos maiores ali no palco do Flávio Bolsonaro, declarando todo o seu voto, pedindo o voto de quem gosta dele, do trabalho dele lá no estado onde ele é governador, para Flávio Bolsonaro. E no dia seguinte, teve a convenção nacional do PSD, com o Ronaldo Caiado e o Gilberto Kassab, e em todos os cartazes, a fotinha era Ronaldo Caiado coladinho com Tarcísio de Freitas. Mas ele não foi. E isso a gente vai ver aos montes, né, o Veleda também. E também com Minas Gerais sendo colocada nessa confusão que é super difícil aqui da gente dar conta e ainda mais explicar para a nossa audiência. Dessas coligações, dessas parcerias, desses palanques que são fundamentais para todos eles, mas que muitas vezes não estão muito acertadinhos, né? Um partido num estado, às vezes, tem mais força com um candidato que não é para o nacional. Enfim, é bastante complexa a situação e de Minas a gente também vai ver isso acontecendo, né? Sim, a verdade, Nath, é que o eleitor de Flávio Bolsonaro aqui em Minas não sabe em quem vai votar para governador. Não tem, as opções não estão na mesa com clareza ainda. O Flávio gostaria de ter o apoio de Cleitinho, gostaria de estar no palanque de Cleitinho, que, como eu já disse, não sabemos se vai ser candidato. Aí o PL ele tem opções aqui que são bem menos competitivas, bem menos chamativas do que o Cleitinho. Tem o ex-prefeito Vitório Medioli, de Betim, e tem o ex-presidente da Federação das Indústrias, o Flávio Roscoe, e estão filiados ao PL, estão ali na reserva, por assim dizer, se o PL não conseguir coligar com o Cleitinho.
Porém, já da sexta para cá, a gente viu crescer o nome do PP, Partido Progressista, que é o Marcelo Aro, foi secretário aqui do governo Zema, homem forte da administração do governo Zema, e a gente está vendo que tanto o PL quanto o Republicano, se não tiverem o Cleitinho, eles estão dispostos a apoiar o Marcelo Aro. Então, é um político que ficou preservado, digamos, nessa pré-campanha, e agora ele está surgindo como um candidato que pode ser um dos principais candidatos aí, porque vai ter o apoio dos maiores partidos, maior tempo de TV, enquanto a candidatura de esquerda, do Patrões Anônimos do PT, está mais isolada. Até agora só tem o apoio da PSOL e Rede. Então o PT aqui em Minas luta por ampliar seu palanque, e o PL do Flávio luta por formar o seu palanque. Exatamente. Tá certo, Rafael Veleda vai voltar muito essa semana aqui com a gente, dessas semanas para frente, já que o assunto principal é eleição. Valeu, Veleda, é sempre muito bom te ter aqui. Valeu, Nath. Acho que vou voltar bastante mesmo. Amanhã, por exemplo, tem pesquisa com a Este aqui em Minas, governo, Senado e voto dos mineiros para a presidência. Vai ser assunto aqui no Metrópolis. Já está combinado o nosso encontro aqui então, hein? Acorda cedinho e vem para o Acorda Metrópolis para falar desse recorte da Quest fundamental. Valeu! Tchau, Nath. Tchau, hein, Veleda?